Sejam bem-vindos e hoje vamos falar sobre arte e saúde e como esta pode ser uma ferramenta que nos ajuda a manter a nossa sanidade, a nossa saúde mental, emocional, física e espiritual. E hoje o nosso convidado incrível é o terapeuta, artista Wallace Moreira. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, já vou aqui convidar o Wallace. Wallace, tenta enviar para mim a solicitação, que eu não estou conseguindo aqui chamar. Isso, agora sim. Moreira. E luzes, câmera e ação. Olá. Pronto. Boa noite. Seja bem-vindo, Wallace Moreira. Tá me ouvindo bem? Bem, estou te ouvindo bem. Bom, você tá de fones? Estou de fone. Tá tendo um eco por conta disso? Eu não sei. Eu sei que uma live que eu gravei com fone depois teve que ser excluída porque o som ficou picotado na gravação. Deixa eu tirar então, porque tá dando eco aqui para mim. Isso. Então vamos lá, enquanto a galera vai chegando. Vocês que já estão aqui conosco são os nossos convidados. Convide alguém também para vir aqui partilhar com a gente, participar dessa conversa, que com certeza será muito agradável e vai nos trazer muito aprendizado. Bom, Wallace, Vamos a nós. galera vai chegando. Acredito que você pode, então, se apresentar para todos nós, por favor. Eu primeiro quero te agradecer por estar tendo a oportunidade de estar aqui participando desse projeto lindo que você vem desenvolvendo. Tem aí todo um mês, né, de lives, assim, lives extraordinárias, como diz a nossa mestra Karina Rodrigues, e muito necessárias, né? Então, falar de saúde mental é sempre muito importante. E estar aqui hoje falando de arte, falando de saúde mental, então eu fico ainda mais contente. Então, muito obrigado mesmo por eu estar aqui contigo, fazendo parte desse teu projeto, tá? Eu gostaria de começar com uma provocação, com um texto incrível, com um texto incrível de Zélia Duncan. Foi um texto que ela fez no período da pandemia, onde nós artistas estávamos ali, como todo mundo, mas enfim, então nós tivemos teatros fechados, shows e todo esse processo todo, num governo um tanto delicado. E Zélia Duncan faz um texto que se chama Vida em Branco, e ela diz assim: você não precisa de artistas, então fecha os olhos, mora no breu. Esquece o que a arte te deu. Finge que não te deu nada. Nenhum som, nenhuma cor, nenhuma flor na sua blusa. Nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem Gonzaga, nem Diadorim. Você vai rimar com números, vai dormir com raiva e acordar sem sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito não tem refrão para dar jeito, não tem balé para bailar. Isso é só um trechinho do poema dela, que é um pouquinho maior. E ela traz essa provocação, né? Porque é impossível a gente viver sem arte. Então, nós estamos em contato com a arte o tempo todo, a todo momento, né? Seja em nossa casa, seja na rua. Então, a arte é algo que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida e faz parte de quem somos também, né? Então, é difícil a gente estar nesse mundo sem a gente estar em contato com a arte. E a arte tem um papel muito significativo na minha vida,
Então, eu sou uma criança, eu fui uma criança do interior do estado da Bahia, onde um acesso muito limitado a expressões artísticas, mas felizmente eu tive contato a manifestação popular, como o reisado, e uma grande influência da minha avó, que me contava versos, me contava causos, e isso foi muito importante para mim, que eu saio do interior do estado da Bahia para me formar em direção teatral em Salvador. Então, a minha formação acadêmica é em teatro, em artes cênicas, direção teatral, e o teatro vai abrindo as portas e traçando o meu caminho, de certa forma, para a minha vida como um todo. Então, hoje eu estou terapeuta, isso por conta do teatro, isso por conta da arte, né? Porque a arte, eu gosto sempre de dizer isso, a arte me leva para a espiritualidade, né? E a espiritualidade me leva para as terapias. Então, então não poderia contar a minha história sem ser dessa forma. E aí eu me sinto, Edna, naquela jornada do louco, né? Ali do tarô mitológico, onde o louco começa ali, né? Em direção a um caminho que ele não sabe para onde vai dar, que o louco também traz essa questão mitológica de Dionísio, do arquétipo, né? Que é o deus do teatro. Então, então, Dionísio é o deus do teatro, né? Então, a vida tem dessas coisas muito engraçadas que depois, quando a gente para analisar, a gente para perceber, nada é sem sentido, né? E vai fazendo e vai levando a gente para a gente chegar exatamente onde a gente precisa chegar. Então, eu acho isso extraordinário, né? Então, a vida tem dessas coisas, né? Essa orquestra maravilhosa de fazer com que todos esses acontecimentos que chegam até nós nos leve aonde a gente deva chegar. Sim, e é muito interessante, né, Wallace? Porque eu falei para você fazer uma apresentação e como todos os terapeutas que participaram dessas lives, e para você que está aqui nos acompanhando agora, vocês perceberam que os terapeutas geralmente a gente já tem logo uma vontade de ir falando sobre todas essas coisas, e a gente até se esquece. Eu, por exemplo, nunca me apresentei Sim, em sim, sim, nenhuma sim. live, Sim. porque na verdade o nosso nome, o Uhum, que a uhum. gente faz, as nossas dezenas de formações, às vezes não consegue transmitir um pouco disso que o Alas acabou de falar. Ele é um Sim, terapeuta, mas é um artista completamente conectado com a espiritualidade. E como é possível caminhar em todos esses lugares e viver a sua vida sem ter que ser uma única coisa. E perfeito, aí eu imagino, e aí tá a beleza da arte. Porque perfeito. a arte é o quê? A arte não é só o quadro pintado no museu, a arte não são só os poemas. Você vai fazer uma festa, na sua festa tem música. Música é arte. Música é arte. Quando eu coloco todos os dias lá no meu story, agora eu comecei a colocar a música de hoje. Uhum, uhum. Aquelas músicas que, naquelas frases que às vezes você ouve sem sequer prestar atenção, mas existem mensagens. Foi uma alma que fez aquilo. É claro, né, gente? Temos músicas, músicas, músicas. Sim. É E, importante a gente falar sobre isso também, né? e isso, como existem muitas formas de Hum, arte e existem almas Sim, artistas e sim, sim. almas artistas que estão doentes porque não consegue dar essa vazão, porque acha que tem que ser só uma coisa. Eu sou um profissional,
sério, sou um advogado, sou um médico, sou um açougueiro, sou não sei o que lá, qualquer coisa. Não posso ser também um artista. Talvez você possa escrever lindas poesias, talvez você possa compor músicas, tantas coisas, não é, Wallace, que compõe a arte. Sim. Ferreira Goulart, ele tem uma frase que ele diz assim, né? A arte existe porque a vida não basta, né? Eu pego o gancho da sua fala, que realmente, assim, nós precisamos ser outros, né? Porque, na verdade, nós somos tantos, né? Então, há tantos de nós. E a arte, ela nos dá essa possibilidade da gente expressar essas diferentes versões de nós mesmos, né? Então, eu acho que, para mim, isso é o mais extraordinário da arte. E eu gostaria de, inclusive, Edna, trazer um exemplo do meu trabalho enquanto professor de arte, de teatro, né? Que eu sempre começo, meu primeiro dia de aula com a turma, eu sempre faço um exercício de pegar uma cadeira, né? Então eu pego uma cadeira, coloco no centro da sala, né? E eu faço a provocação de que tudo no teatro é símbolo, ou seja, tudo que a gente coloca no palco, ele Na passa a terapia representar também, né? na terapia. Exato, né? Então, assim, passa a representar algo. Ou seja, a própria cadeira no palco é a representação de uma cadeira. Então, ela deixa de ser cadeira para representar uma cadeira. E faço a provocação para que eles possam, através da relação com esse objeto, da interação com esse objeto, transformar esta cadeira em uma nova coisa, através do uso, através do manuseio, né? Então, já coloca ali a imaginação, a criatividade para trabalhar e fazer com que essa cadeira, através do uso, se transforme em um novo objeto, né? Então, isso para mim é muito importante porque nos convida a entender que a vida também é assim. Ou seja, aquilo que se apresenta para nós, ela não é de tudo uma verdade absoluta. E ela pode ser olhada, encarada de perspectivas diferentes, né? Assim como essa cadeira. Então, nós, diante de uma situação que nos apresenta, muitas das vezes inevitável, mas nós temos a oportunidade de, a partir do momento que nós defrontamos com isso, olhar de uma nova perspectiva, né? Buscar caminhos diferentes para lidar com isso, para ressignificar isso que se apresenta para a gente. Então, para mim, o mais extraordinário da arte é justamente isso. Nos mostrar que a vida pode ser vista e vivida de perspectivas diferentes, né? Seja através da música, seja através da poesia, através do teatro, através da literatura. Ou seja, tudo isso chega até nós e nos mostra o seguinte: olha, isso que você pensa, isso que você acredita, a forma com que você vive a vida, tudo bem. Mas existem outras possibilidades também, né? Existem outras formas, existem outras maneiras. Inclusive, existem outras maneiras de sermos quem somos, né? Para que a gente possa quebrar aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, né? Que está lá na literatura. Então, nós podemos ser também diferentes. Então, a partir do momento que eu me vejo representado numa obra artística, né? Que eu me identifico com a letra daquela música, que eu identifico com aquela poesia, que eu identifico com aquele enredo que está sendo ali contado no filme, eu posso, a partir dessa identificação, olhar para o que eu estou vivendo e, vendo um fim comum, um desfecho comum naquilo que se apresenta, me perguntar se isso faz sentido para o que eu quero viver, se isso faz sentido para quem eu quero ser.
né? Então, a arte ela nos permite ressignificar a nossa própria vida e nos permite também lidar melhor com o outro. Porque, olha, Edna, tem uma questão muito curiosa, né? Nas narrativas, né? Então, primeiro, nós temos que criar uma identificação com a personagem, né? Para que a gente possa gostar dela ou não. Então, o mocinho ou a mocinha ali, a gente vai ver ali como começa, ou tem uma dificuldade, tem uma coisa para mexer com a gente, para gerar uma identificação, para que a gente possa começar a gostar daquela personagem, né? E assim por diante. Só que na vida, quando nós estamos lidando com o outro, nós esquecemos que existe uma narrativa anterior a esse encontro. E essa narrativa anterior a esse encontro faz com que o outro seja ou se apresente para mim da forma com que ele é. Então, quando eu me permito aprofundar nessas questões, eu olho para o outro, olho ali para o meu semelhante, mas na verdade não existe outro, mas nós não vamos entrar nisso hoje, né? Então, não vamos. Então, eu olho ali para o outro e falo assim, cara, que história é essa que se tem aqui por trás dessa pessoa que me apresenta desta forma, que me apresenta desta maneira? Então, isso me faz mais humano. Isso me deixa mais humano. Então, a arte tem esse poder de nos sensibilizar e de nos tornarmos mais humanos. E isso é lindo. Eu tinha um professor, um mestre do teatro, Márcio Meirelles, que ele sempre dizia: somente a arte é capaz de nos salvar. Nada mais. Bom, e você é um profissional da arte, não é? Eu sou uma terapeuta e uma curiosa da arte. Mas, olhando para esse tema que é tão amplo, o quanto de arte existe dentro dos processos terapêuticos, né? Acredito que isso te fez fazer até esse movimento, né? De ficar dançando entre a arte, entre a terapia, entre esses estudos da pessoa, da cultura, do ser humano. E isso que você acabou de trazer, que ao nos encontrar com uma pessoa, ela já vem ali com todos os seus textos e contextos, não é? E dentro da terapia, tudo é um grande teatro, né? Tudo são representações nossas caminhando por aí. E quando a gente se depara com uma peça de teatro, com um filme, com arte, com expressões artísticas, quantas histórias o nosso consciente e até mesmo o nosso inconsciente consegue projetar ali e viver aquilo, não é? Porque tem pessoas que. E até talvez isso tem a ver lá com a primeira live, onde falamos dos excessos, né? Existem as pessoas que o poder da arte é tão grande que algumas pessoas hoje, assim, elas mergulharam e querem ficar só lá, na arte, em algumas ficções, não só na arte em si, mas no que é fictício lá, nas histórias, no que vê do outro. Porque a realidade não está sendo suficiente, como você falou, a vida não é suficiente. E aí o buscar desse equilíbrio, de se encontrar na vida e de se encontrar formas de expressar a dança, né, na arte, a expressão corporal do teatro, que traz esse movimento do corpo, né, que nos coloca em contato com o corpo. Porque você, quando vai desenvolver um personagem, você tem que fazer um trabalho, né? Um trabalho
de aprendizagem do personagem, mas também um trabalho do seu corpo. Como é aquele personagem, como ele sente, como ele caminha, como ele anda. E hoje está todo mundo querendo viver assim, né? Daqui para cima, só na mente e sem ter esse contato, sem dar vazão para as emoções através do movimento. E a arte também nos traz isso, né? Essa possibilidade de expressão. Às vezes, eu já fiz teatro somente na escola. Mas como é bom você ter aquelas falas do personagem, que às vezes são falas que você gostaria de falar. Sim. É lógico que a arte abrange muito mais do que isso, mas falando simplificadamente, as crianças que têm contato com uma tinta, uma massinha, música, dança, como é diferente. Porque quando a gente fica adulto, o que é cobrado da gente? Nós temos que ser criativos. A gente tem que ter criatividade na vida, criatividade no trabalho, criatividade para tudo. E da onde que vem essa criatividade? Para mim, é uma certeza que a arte traz isso. Van Gogh Olha, tem a frase que eu sempre gosto de falar também, né? Ache belo tudo que puder. Tudo. Em tudo há beleza. E a beleza é a arte. é curioso você falar essa questão da criatividade, Edna. Eu li recentemente sobre isso. Eu não vou ter os dados, mas há uma pesquisa sobre isso que foi feita com crianças. E acredite, assim, essa criatividade, ela se dá de forma muito genuína até os 4 anos de idade. Esse teste foi feito um teste com essas crianças até, na verdade, até a vida adulta. E o quanto elas iam perdendo essa criatividade ao longo dos anos. Então, por exemplo, até os 4 anos é como se fosse 90% tivesse mostrado um grande índice de criatividade. Mas já com 12 anos, isso reduziu tipo para 30% das crianças a conseguir expressar essa criatividade ali, né? É, a arte é algo que é inerente a nós, né? Então, quando você está com um bebezinho ali no colo, por exemplo, toca uma música, ele já mexe, já quer dançar, já, então, na verdade, olha que louco isso, né? A criança, ela dança antes de caminhar, velho. Né? Então, assim, ela mexe primeiro antes de caminhar. Então, já está ali sendo embalada pela música. Então, o poder que isso tem, né? Então, eu brinco e digo assim, nós vamos crescendo, nós vamos ficando besta, né? Porque o que o outro passa a pensar de nós é muito mais importante do que quem nós realmente somos. Então, nós acabamos adotando, né? As máscaras as máscaras saem do teatro e vão para a vida, né? Então, o que que acontece? Quantas máscaras nós colocamos no nosso dia a dia para representar esse personagem Wallace e esse personagem Edna, né? Que nós criamos de nós mesmos. E muitas das vezes esse personagem nem atende às nossas perspectivas de vida, mas atende muito mais uma perspectiva do outro, o que o outro quer que eu seja, né? Então, com isso, eu tenho que me encaixar em determinados padrões, eu tenho que me encaixar em determinados lugares, eu tenho que me encaixar em determinados comportamentos, em determinadas roupas, em determinados pensamentos, ideologias. Então, assim, a arte ela é subversiva, né? Então, a arte ela é transgressora, né? A arte ela é transgressora. Ela vem para quebrar esses padrões também, no sentido que nos convida a olhar para nós, a olhar para o nosso interno. Então, eu gosto sempre de dizer que no palco não há espaço para mentira. Porque aquilo que você está representando, se não tiver verdade, o público não compra a ideia. Né? Que é uma convenção, cria-se uma convenção entre ator e espectador, ator e plateia, né? Mas se aquilo que o ator está se propondo a fazer for falso, a plateia não compra como verdade.
E deixa de fazer sentido, e essa convenção se quebra. Então, no palco tem que existir verdade, né? E muitas das vezes essa verdade, ela não existe na vida, né? Então, nós atuamos muito mais na vida para agradar do que no palco, né? Então, assim, nesse sentido de atuar, no sentido de fingirmos, né? Ser outros. Então, quantos outros nós fingimos ser, né? E a arte, ela tem esse poder de trazer em nós esse autoconhecimento. E como você muito bem disse, o teatro é uma das artes mais completas que tem, porque o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho, né? Então, eu tenho que ter noção de quem eu sou, eu tenho que compreender a mim mesmo, não só emocional, mas físico também, né? Porque eu vou dar vida a um outro ser, a uma outra persona, né? Que vai ter uma outra voz, que vai ter um outro trejeito, sabe? Que vai ter uma outra condição social, ou seja, pode ser um, um mocinho, pode ser um rei, uma rainha, mas pode ser um bandido, pode ser um assassino. Então, e todas essas emoções estão dentro de nós. Tudo isso existe dentro de nós, né? Então, a arte, como um todo, faz com que nós possamos expressar tudo isso de forma saudável, né? Como você disse, como é bom ali no teatro você dizer algo que você gostaria de dizer. E muitas das vezes nós estamos ali representando uma personagem que vai trazer um impacto profundo para a nossa vida, né? Então, ter contato com a arte, não só no sentido de consumir a arte, que também é indispensável, né? Ouvir boas músicas, assistir a bons filmes, né? Ir ao teatro, ir a um espetáculo de dança, assistir a uma orquestra sinfônica, mas também poder viver de forma participativa, ali, ter essa experiência, né? De poder dançar, de poder fazer um curso de teatro, de poder fazer um curso de pintura, fazer um curso de música, sem necessariamente querer se tornar um profissional, mas como autoanálise, como um estudo de si mesmo, porque o quanto está preso em nós, pedindo para ser externado, externalizado, né? De ser colocado para fora, quantas emoções, quantos sentimentos, quantas ideias. E às vezes a escrita me permite fazer isso. Às vezes a pintura me permite fazer isso. A dança, né? Dançar sem uma música, Edna, é extraordinário, porque tem uma música interna dentro de nós, né? E a gente poder ouvir essa música, ouvir essa melodia, ouvir esse ritmo e movimentar o nosso corpo. Então, isso é também terapêutico, né? Estar no teatro, se deparar com tantas versões de si mesmo, né? Então, a arte tem esse poder extraordinário. E eu aproveito para trazer uma fala de Mário Quintana, que ele vai dizer sobre poesia. Ele vai dizer o seguinte, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Eu vou trazer esse reforço nas palavras de Mário Quintana, que diz assim: a poesia, para mim, não é uma fuga da realidade, como os outros pensam. É um aprofundamento da visão da realidade, um aprofundamento da visão que a gente tem da vida e um aprofundamento em si mesmo. A poesia, para mim, é um instrumento de reconhecimento do meu mundo, do mundo dos outros e talvez dos outros mundos, né? Então, por exemplo, por que nós paramos de escrever? Paramos de escrever, inclusive, poesia. Eu acho que nós vivemos uma fase da nossa vida ali na juventude, que eu acho que todo mundo, todo ser humano, acho que deveria ter uma pesquisa para comprovar isso. Mas eu garanto que todo ser humano
tem uma fase de escrever poesia, tocar violão, fazer curso de teatro ou de dança, ou de pintura. Enfim, ele vai se envolver com alguma expressão artística. E principalmente a poesia. E muitas das vezes essa poesia está ali nos ajudando a compreender aquele primeiro amor, aquela primeira paixão. Está ali nos ajudando a compreender a relação com os nossos pais, a relação com os nossos colegas na escola, né? Ou seja, é uma forma da gente externalizar aquilo que nós estamos sentindo, trazer para o mundo, né? Ferreira Goulart, ele diz isso, trazendo Ferreira Goulart mais uma vez, ele diz isso, né? Quando Van Gogh pinta A Noite Estrelada, ele não está imitando um céu, ele está criando um novo céu. Então, ele está trazendo algo de novo para o mundo e para a vida. Então, toda expressão artística é algo novo para o mundo. Né? Então, imagina o quanto, Edna, nós temos para expressar para o mundo. Né? Eu tenho uma teoria que eu digo o seguinte: nós incorporamos muitas coisas, né? E é natural. Os livros, né? Os conhecimentos, enfim, uma coisa aqui, outra ali, e agora mais ainda, né? Então, muita informação, muita informação, muita informação. Só que eu acho que o grande sentido da vida é o contrário. Não é o incorporar, é o excorporar. É o botar para fora. Né? Então, essa Edna que está aqui hoje, ela trouxe algo para escorporar, para vir para o mundo. Assim como eu, assim como todos nós. Em algum momento, isso pede para nascer. Né? Inclusive, quando a gente cria uma obra de arte, né? Seja, principalmente no teatro, a gente fala assim, pariu. Né? Então, pariu. Porque é uma aparição. Né? E o artista sente as dores, literalmente, as dores do parto. Porque a arte dentro de um processo profissional, ela não é tão simples. Então, né? Às vezes você está ali, você perde noites de sono, você tem todo um processo ali de produção, de criação, enfim, tudo mais de devaneios. Então, assim, tem as dores do parto e tem o nascimento, que é extraordinário. E essa arte, ela só faz sentido se ela ir para o mundo. Porque imagina eu escrever minha poesia e deixar minha poesia lá no meu caderninho de poesias. Né? Então, talvez ela tenha aí, se for de forma consciente, uma finalidade terapêutica, de trabalhar minhas emoções, meus sentimentos, né? Mas ela não tem um caráter artístico, né? Porque, inclusive, a gente fala isso, né? Para o teatro existir, precisa de dois elementos: um ator e uma pessoa para assistir. Se não tem ninguém assistindo, não é teatro. Né? Quando alguém passa a assistir, torna-se uma apresentação, torna-se um teatro. Né? Então, enfim, é muita é muita coisa. Deixar você falar um pouco, porque senão só eu falo. É muita coisa. E nesse incorporar e excorporar, que é a sua teoria, eu acredito que quantas pessoas, né, como você disse, talvez se não faz isso enquanto adulto, talvez na adolescência, na infância, usou aquele poema para expressar algo que não tinha, você não tinha a palavra, então você pegou aquela arte para expressar, ou usou uma música, não é, para expressar algo. Quantas vezes, às vezes a gente está ali, a gente costuma dizer, né, que baixa aquela frequência, baixa aquela energia, e às vezes, se você ouve algo bom, né, logicamente, você já sente que vai voltando algo. Sim. Eu estava escutando algo em filosofia que dizia que, aí fala, né, tudo é 7, né, então, as 7 notas musicais. E aí, dizem por aí, dizia Pitágoras, que existe mais uma nota que soa
constantemente no universo. Só que nós não ouvimos porque ela é interna, não é? E aí fala muito disso que você acabou de dizer. Todo mundo tem uma palavra interna, Qual é uma a nossa música. nota, né? Bonito isso, né? Qual é a nossa nota, né? Qual é a nossa nota? Qual é a minha nota, a nota do Wallace, a nota de vocês que estão aqui nos ouvindo agora? Então, existe uma nota interna. E essa nota interna, ela fala o seu nome interno. No início da live eu falei, às vezes a gente até esquece de se apresentar, de dizer esse nome que está ali no nosso registro civil. Porque talvez nós estejamos aqui excorporando o nosso nome interno. Perfeito. É essa vontade de trazer possibilidades. Eu recomendo muito nas minhas sessões terapêuticas para os meus clientes fazer algo sem ter o sentido, porque tudo que nós fazemos nós queremos que tenha um sentido financeiro profissional. Então, eu me tornei adulta, eu não posso fazer mais nada que não seja profissionalmente. Isso uma amiga me falou esses dias, porque até, olha só, eu incorri num erro. Ela começou a fazer aquarelas, ela também é terapeuta, e eu, mais que rapidamente, já falei para ela: olha, talvez você possa aprender essa aquarela e já usar isso nas terapias. E ela sabiamente me respondeu: Edna, talvez eu esteja só fazendo aquarelas. Só fazendo aquarela. Quem Sem tiver mais. ouvidos, que ouça. Então, talvez você possa só dançar, Só só dançar. aprender uma música. Talvez você possa fazer isso dentro da sua casa. Talvez você possa só ter um caderno e escrever ali coisas que Sim, estão sim. na sua alma, que às vezes a gente não sai por aí falando para o mundo os nossos devaneios, né, Né? Wallace? Por Você tem favor, né? aí o teatro para você dar vazão para isso, né? Eu gosto de escrever. Uhum. Eu gosto de escrever poesias. Algumas são públicas, outras não. Outras eu só escrevi mesmo, não é? E o quanto fazer esse movimento, talvez pintar, e não é para ser bonito, não é para se transformar na Mona Lisa. É o seu conteúdo interno saindo ali. Sim. Porque no início você disse algo muito bonito que na poesia que você falou, né, sobre viver sem a arte. Viver sem a arte, então viva sem cores. Dias sem cores. Tudo é visto no contraste. Perfeito. Tudo Perfeito. fosse branco, Perfeito. só existiria o branco e não. Mas aí vieram as outras cores e aí a gente tem o contraste. A gente tem tudo é contraste, bem e mal, branco e preto, azul e amarelo. E tem aquelas pessoas que desejariam sair de casa vestidas com todas as cores do arco-íris, mas está escrito em algum lugar aí que não Que pode. não pode. Não é? Por quê? Não Quem disse pode. isso, né? Não é? Uhum. Eu lembro dos meus filhos pequenos e a criança naquela, como que eu posso dizer? Naquela realidade, né? Eles nascem originalidade. Naquela originalidade, ele não tem problema de cantar na rua, Sim. De ou, dançar. ou dançar na rua, ou ter a simples vontade de usar uma meia de cada cor. Sim, sim. É isso, por isso que eu disse, né? Nós vamos crescendo, nós vamos ficando besta, né? Exatamente Tá. para caber em algum lugar, não E o é? quanto essas expressões naturais, assim, Edna, são saudáveis, porque realmente traz o que somos, né? Então,
você chegar e dançar sem se importar se tem alguém olhando, se tem alguém assistindo, mas você simplesmente no movimento ali que teu corpo pede, ou você cantar na sua casa, né? Durante o banho, que seja, no quarto. Isso é muito importante para a gente, né? E nós sabemos, inclusive tem muitas pesquisas sobre o som, né? Inclusive tem terapias com o som, as vibrações das notas, né? Trazendo cura para o corpo. O poder da palavra, né? Então, da mesma forma que uma palavra pode levantar uma pessoa, essa palavra também pode derrubar a pessoa. Então, a música também não é diferente, né? E a gente tem que ter esse cuidado também com o acesso a essas expressões artísticas, porque hoje nós estamos num momento muito delicado em relação à musicalidade massificada, né? Então nós temos músicas completamente sem letras, né? Músicas que trazem muito mais questões de droga, de pornografia, de uma sexualidade exacerbada. Então isso também pode nos adoecer, né? Então eu lembro que certa vez, trabalhando com um grupo de adolescentes, né? É, e a gente falando sobre músicas, e eles estavam ouvindo umas músicas mais pesadas, umas músicas mais densas, né? Porque aquilo tinha muito a ver com o que eles estavam sentindo, com o que eles estavam vivendo, crise de identidade, enfim. Só que aquilo, como você falou, né? Aquilo baixava ainda mais a frequência, né? Então, nós estamos no modismo agora, né? Nessas músicas que só fala de traição, que só fala de cachaça. Então, imagina aí, a pessoa tá lá passando por uma desilusão amorosa, aí ela chega na casa e a sofrência, e vai, que já leva ao bebê, que já leva uma outra. Então, assim, a gente tem que ter também esse cuidado, né? É claro que se você está sentindo algo e você para ouvir uma música de qualidade, isso pode lhe ajudar, inclusive, a processar melhor isso que você está sentindo, né? Então, saber filtrar isso também é muito importante. Porque imagina, eu já tô na merda. Eu ainda vou ouvir algo que baixa ainda mais a minha frequência. Então, talvez isso não faça tanto sentido, né? Não sei onde li, mas tem uma pesquisa que foi, não sei se isso foi na Inglaterra, enfim, perdão pela falta de informação precisa, mas o mais importante é que foi constatado um alto índice de assaltos numa estação de metrô. E começaram a fazer uma pesquisa e colocou-se música clássica para tocar nessa estação. Acredita-se, diminuiu a criminalidade, né? Ou seja, essa música, ela tinha vibrações tão positivas, de certa forma, um tanto mais elevada do que a vibração que estava reverberando ali naquele ambiente, que fez com que as pessoas que estavam ali cometendo esses atos mudassem por algum motivo, né? Então, essa música tem esse poder também, tanto de nos adoecer quanto de nos curar. Então, é muito importante a gente saber filtrar. Como tudo, né, Edna? Como tudo. Em tudo nós vamos encontrar aquilo que tem proveito e aquilo que não tem tanto proveito assim. Então, cabe a gente sempre estar fazendo esse crivo. E dessa compreensão, né? Cara, não tô bem, eu vou colocar uma música aqui para me deixar ainda pior, ou um filme que vai me deixar ainda pior, sabe? Eu sempre brinco que quando eu tô assim, fala igual você, né? Numa baixa vibração, né? Eu já tenho os filmes certos para assistir, cara. Eu falo assim, ó,
eu preciso assistir esse filme. Já coloco, porque eu já saio dali outra pessoa. Já dá uma motivada, já dá uma trabalhada assim, já nos mostra que existe outras possibilidades, existem outras perspectivas. E assim como a arte, isso que eu estou vivendo agora é efêmero, passageiro. E isso que é o extraordinário, principalmente do teatro, né? Que é uma arte efêmera, que acontece no aqui e agora, né? Então, ainda que a gente ensaie diariamente, repetidamente, o que vai acontecer no palco é único e inédito. Nunca mais vai se repetir. Assim também é a vida. Todos os dias, né? Nós temos a oportunidade de, teoricamente, repetir, né? Só que não se repete, mas nós temos a oportunidade de fazer diferente, né? De olhar para o que foi ontem e construir esse novo hoje, esse novo diferente, porque a gente sabe que é efêmero também, assim como a arte, né? Então, isso que eu estou sentindo, por mais que esteja doendo, vai passar. Vai. Por mais que E, e seja bom também, isso é importante. Por mais que seja bom também, vai passar. Eckhart Tolle fala uma coisa muito bacana no livro O Poder do Agora, sobre isso, né? Que Eckhart vai dizer o seguinte: o sofrimento só existe no passado ou no futuro. Não existe sofrimento no aqui e no agora, né? Ou você está preocupado com o que vai acontecer, né? Então pensando lá no futuro, criando expectativas, enfim, ou você está olhando para o passado, para algo que já aconteceu. E ele faz uma reflexão que ele diz o seguinte: imagina que você tenha lá um objeto que seja significativo para você, esse objeto, né? E de repente você passa e você derruba esse objeto, e o objeto quebra. Ou seja, o quebrar o objeto em si não traz nenhuma dor. O que traz dor é a sua relação com esse objeto, ou seja, o que ele representava para você. Então, se a gente olhar para a situação em si, talvez ela não nos traga tanto sofrimento, como, por exemplo, um término de relacionamento, como, por exemplo, a morte, por mais doido que isso pareça, né? Então, assim, a morte em si, por exemplo, é um ato natural. Todos nós vamos passar por isso. Então, não é a morte que traz a dor, que traz o sofrimento. Mas o que traz a dor, que traz o sofrimento, é a nossa ligação com essa pessoa. É a saudade, é tudo aquilo que a gente cria, tudo aquilo que a gente constrói em relação a isso. Então, essa ideia do aqui e agora, isso me chegou pelo teatro. E mais tarde eu vi a Cartole dizendo isso. Ou seja, tudo que nós temos para viver é aqui e agora. Porque eu só posso, Edna, mudar minha realidade a partir do momento que eu tenho compreensão do aqui e do agora. Eu só posso fazer algo, eu só posso me movimentar a partir do aqui e agora. Porque se eu estiver lá no passado, não dá. Se eu estiver projetando lá no futuro, também não dá. Mas quando eu tenho compreensão de onde eu estou, o que eu estou fazendo, aí eu posso fazer algo diferente. até porque excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. E aí, os dois grandes maus que estão aí permeando a vida da grande maioria, né, de todos nós. E isso que o Wallace trouxe sobre o alimento que nós damos para o nosso cérebro, para o nosso olho, para o nosso ouvido, os estímulos que nós estamos nos proporcionando. Então, esse movimento aqui se chama hipnose. Então, para você que tem medo de hipnose, fala, ai meu Deus, que medo, saiba que todos os dias você tem se hipnotizado fazendo isso aqui. E
Eu provo porque você passa aí 2 horas e você olha no relógio, meu Deus, já se passaram 2 horas. Então você estava assim, num estado alterado de E consciência isso, e pesado. isso nos convida a pensar também o quanto nós estamos vivendo coisas desprovidas de sentido. Olha, eu tive uma experiência agora no final do ano, em São Paulo, numa virada multiétnica. E eu tive 4 dias ali nessa imersão com indígenas. Então, nós tínhamos ali 5 etnias indígenas. E durante esses 4 dias, eu só peguei no celular para fazer foto e vídeo. Eu mal respondia mensagens no WhatsApp. Instagram, eu não assisti um Reels, cara, por nada nessa vida. E curiosamente, isso me fez pensar o quanto faz sentido algumas coisas, quanto outras não fazem tanto sentido assim. Só que olha que curioso. Quando eu saí da imersão depois desses 4 dias, que eu cheguei em São Paulo, que a gente fez essa imersão em Biúna, no vilarejo Pousada, depois, finalizando, fui para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Olhar um Reels. E quando eu fiz, Edna, o primeiro movimento, eu falei assim, como assim, velho? Como que eu fiquei 4 dias sem isso fazer o menor sentido para mim e agora eu vou fazer isso? Ou seja, porque de alguma forma eu estava tão imerso naquilo, tão cheio de sentido, tão cheio de significado, tão cheio de vida, que o Reels não fez tanto sentido para mim assim. Mas quando eu me vi lá em São Paulo, só no meio da rotina, papapá, olha eu lá, novamente fazendo isso, né? E eu trago uma reflexão muito interessante, já que nós estamos falando de arte, trazer uma questão de uma vivência com o artesanato indígena, que eu também tive lá. Que o artesanato também é outra forma de expressão artística que tem trazido muita saúde. Você falou, né, daquela pessoa do adulto que não pode fazer algo só ali pelo fazer, né? Então eu vejo hoje aqui, inclusive em Dom Basílio, muitas mulheres, principalmente mulheres aposentadas, né, que fazem crochê, que fazem bordado, e quando você vai conversar com elas, elas falam assim, isso para mim é uma terapia, então eu estava ficando depressiva, eu estava ficando ansiosa, e isso aqui me curou, isso aqui me salvou, porque essa atividade manual tem esse poder, né, de ocupar ali o nosso cérebro e tudo mais e tal. E Tchaque Camacan, um dos representantes da imersão que fizemos, ele disse o seguinte sobre o artesanato indígena, que quando na aldeia se está fazendo um artesanato, ali as pessoas estão conversando sobre cura, estão fazendo um rezo, estão trazendo um canto sagrado, e aquele artesanato ele é imantado com essa vibração. Então, ali está falando sobre um parente que está enfermo, e fala-se sobre a recuperação daquele parente enquanto está se confeccionando aquele artesanato. E esse artesanato é mandado para esse irmão, para que ele possa receber essa energia de cura. Então, nós temos uma relação sagrada com esse objeto e com a produção desse objeto, né? Então, todos nós podemos consagrar esses objetos, nós podemos confeccionar esses elementos de poder, esses objetos de poder, que são muito utilizados na Umbanda, que são muito utilizados também ali pelos povos indígenas, né? Como as guias, as pulseiras, né? Que ali tem um significado muito além do artesanato, né? E eu até escrevi que eu achei isso interessante, porque foi algo que me veio, Edna, e eu falei, se me veio, talvez precisa ser dito. Então, vou compartilhar, que é o seguinte, a produção mercadológica desprovida de sentido e, consequentemente, o consumismo desenfreado nos adoece.
o ter pelo ter sobrepõe a necessidade de comunhão com o objeto e com a própria natureza da criação, né? Ou seja, então, quando eu mesmo confecciono meu objeto, ou quando eu adquiro o objeto, esse artesanato, diretamente ali de um indígena, né, que tem ali esse significado, que tem, nós podemos dizer que há uma consagração desse objeto. Então, isso tem o poder de trazer cura, de trazer questões muito profundas para nós. Mas quando nós compramos pelo comprar, né? Então, hoje, se você só produz um por semana, você vai morrer de fome, então você tem que inventar algo para produzir isso em massa. Então, isso deixa de fazer sentido, de ter significado mesmo, e vai se perdendo e vai virando supérfluo, né? Então, hoje é um, amanhã é outro, depois é outro, e tudo vai ficar sem sentido, inclusive a própria vida, né? E aí tudo vai se esvaziando, não é? E aí o sagrado já não existe mais. A grade já não existe mais. Eu estudava liturgia e me deparei com essa questão de ver que algo que é tão bonito, que é tão lindo, coisas que são tão sagradas, vão se esvaziando, se esvaindo, se perdendo por causa exatamente do que você falou. Não há mais sentido, nem significado. Então, perde-se, como a Bela falou aqui, lá de Portugal, perde-se a intenção e a presença. Perfeito. Então, às vezes, e quando você trouxe tão bem os objetos que são confeccionados nessa intenção e usados como amuletos, por tantos sincretismos religiosos, não é o objeto que vai fazer algo, não é? Mas sim aquela intenção e aquele símbolo que traz. Então, quando você olha aquele símbolo, automaticamente você se conecta novamente àquela energia. E o nosso cérebro, né, graças a Deus, tem plasticidade e aprende e reaprende. Então, quanto é importante esse prestar atenção no que consumimos. E aqui a gente pode até lembrar, né? Enquanto você falava, eu lembrava da experiência de Masaru Emoto. Vocês Sim, podem sim, sim. pesquisar. Então, Masaru Emoto observou água, e isso é uma pesquisa científica, gente. Colocou vários potes de água, e ali, para cada potinho, falava palavras diferentes. Então, palavras de amor para um, não vou me delongar no exemplo, e palavras de ódio para outro. E aí, aquelas moléculas da água, a de amor, boas palavras, se tornou uma linda mandala formada organizadamente e harmônica. E a outra água apodreceu e virou uma grande bagunça de moléculas. Você via que aquilo parecia uma guerra ali entre as moléculas da água. Então, como eu estou alimentando aqui minha Temos que cabeça? lembrar, né, Edna, que nós somos mais de 70% água, né? Então, nosso corpo é mais de 70% água. A gente não pode esquecer disso, né? Então, essas moléculas também estão sendo alteradas, né? Exatamente. Ó, E aí, quando a gente consome. Então, presta atenção. E isso vale para a gente prestar atenção até mesmo. Quais são os filmes que eu gosto de assistir? Qual é o tipo de música que eu gosto de escutar? Talvez isso esteja expressando algo que está escondido ali em mim. Se o filme é muito violento, que eu gosto de assistir, isso está expressando o que será de mim, né, Wallace? A música
aquela música muito violenta, conturbada, tá querendo expressar o que de mim, que parte minha quer se expressar ali. Então, fica a dica. Gostei muito do exemplo que você trouxe da música clássica, capaz de transformar um ambiente, e eu realmente acredito nisso, porque dependendo do ambiente que a gente vai, principalmente a gente que já apurou um pouquinho mais a nossa consciência, dependendo daquele barulho, do som, do tipo de ambiente, a gente se sente cansado. Então, quantas pessoas hoje em dia, a reclamação que a gente mais ouve, né, Wallace? Eu tô cansado. Eu acordei cansado. Eu passei o final de semana deitado, mas eu tô cansado. Mas passou fazendo o quê? Ouvindo o quê? Vendo o quê? Sendo que tem tanta coisa para viver aí fora, né, Wallace? E é muito interessante a gente ter essa visão holística, né? Quando nós estamos falando de saúde mental também, e principalmente, né? Porque a gente tem que compreender que é uma série de fatores, né? Então, é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu faço, é o que eu como, é o que eu bebo, né? É o que eu assisto, é o que eu escuto. Então, e tudo isso vai trazendo, vai impactando diretamente nossas vidas em todos os sentidos, né? Não pode ser diferente, não tem como ser diferente. Então, eu tenho que olhar para tudo isso também, né? Porque às vezes, como você falou, né? Às vezes é só trabalho, às vezes é só. Mas a arte está numa dimensão da nossa vida que é o lazer, que é uma das questões indispensáveis para o nosso bem-estar, né? Para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. É, Então, assim, criar o hábito de ir ao teatro. Olha, e aproveita quem pode ir ao teatro. Infelizmente, na minha cidade não tem teatro. A sua também não tem, Ed? Então, cinema nós não vamos nem falar, né? Então, assim, não tem cinema, gente, não tem teatro na minha cidade. Então, para eu assistir uma peça de teatro na minha cidade, eu tenho que fazer a peça. Tá? Então, assim, só para ver o nível da coisa. Eu em São Paulo, eu entrei no cinema para assistir um filme, antes do filme começar, eu estava chorando. Né? Assim, eu emocionado de estar no cinema, porque fazia tanto tempo que eu tinha ido no cinema que eu estava emocionado por estar ali. Né? Não tinha nem começado, estava nas propagandas, e eu lá, emocionado. Então, assim, às vezes muitas pessoas têm acesso a grandes expressões artísticas, a museus, né? a concertos, a espetáculos, a shows, e não tem o hábito de estar nesses ambientes, de frequentar esses ambientes, né? E outros tantos que gostariam e não podem, que é o caso meu e de Edna aqui, né? Edna, eu não sei como é que está o nosso tempo, eu não sei se tem um tempo, como é que você está controlando isso. Você vai dizendo, porque aí a gente vai, tá? Dizem as más línguas que eu sou uma pessoa controladora, Wallace, mas eu não tô. Você está deixando fluir, você está trabalhando isso, você está trabalhando O isso. Instagram não nos limita mais. Entendi, Olha aqui, a entendi. Lorena dizendo que sempre quis cantar e agora quer olhar para isso. Você está Olha você tá que lindo! esperando o quê, Lorena? Pelo Você está esperando o quê? Que amor você, de você não está Deus, você não tá cante, cantando? cante. E a Anabela, lá de Portugal, dizendo que está a perder-se a capacidade de reconhecer a beleza na arte. E aí eu vou contar algo para vocês. Sabe, aqui não tem museus, né? Eu moro na. O Wallace é da Bahia e eu Eu sou moro da roça, eu moro na roça. moro na roça e eu moro na selva, tá, gente? Então, aqui tem a arte natural. Mas, gente, às vezes eu pego o meu celular ou o computador e coloco imagens. E ultimamente eu tenho olhado imagens de
esculturas, estátuas de mármore. Gente, que coisa mais fantástica. Porque você imaginar mármore. Olha a sua pedra de mármore lá na sua pia, do seu banheiro ou da sua cozinha. Aquela pedra reta, dura. E aí a gente pega e vai olhar as estátuas. Gente, os desenhos dos músculos, dos membros do corpo. Tem hora que você olha e dá a impressão que ela vai respirar. Que é real, né? É real. Eu tenho hora que eu chego a fazer assim na tela. Porque dá a impressão que você vai... Imagine você vendo isso na sua frente, real. Imagina, né? Vi algumas esses dias numa viagem, realmente é emocionante ver aquilo, aquela arte. É espetacular, dá um ânimo. Aquilo preenche de vida. É muito bom. Ler uma poesia, ouvir Sim. uma boa música. Gente, em cada live nós fazemos um exercício. E se nós não fazemos, eu gosto de deixar um exercício. Agora, o Alas gosta de provocar, eu gosto de desafiar. Nós somos bem parecidos. Acho que somos até parentes, né, Nós Wallace? temos um Ramos aí, né? Nós somos ramos, né? Nós somos Ramos, né? Nós somos ramos. A gente deve ser parente aí de algum lugar. Mas olha só. Coloca uma música clássica. Olha o desafio. Coloca uma música clássica. Vamos supor que você está com um grande problema. Está super ansioso, agoniado, angustiado. Coloca uma música clássica. Começa a ouvir a música e começa a tentar distinguir os instrumentos, entrada e saída de instrumento. Muito possivelmente até o final da música você já nem vai lembrar mais do que você estava pensando. O poder da presença, né? Porque aquilo vai te trazer a presença e aquilo é capaz de te inundar. E a gente tem a tendência de dizer que não gosta, que não compreende, que é ruim. Mas talvez seja uma permissão que a gente precisa se dar para experienciar algo novo, né? Porque na filosofia, e eu não tenho as pretensões do Alas de citar quem falou, deixou de falar em que ano, porque eu realmente não lembro disso. Mas eu sei que lá diz que pode se medir. Eu acho que está na República, do Platão. Lá diz que se pode medir uma sociedade pela música que ela ouve, ou pela música que é oferecida a ela. Então dá uma olhada aí na sua playlist. Não é julgamento. Pelo menos você vai ter uma noção de quem você é. Exatamente. Não é um julgamento, gente. Essa live é para falar de saúde mental. E aqui nós acabamos mais falando, sim, de saúde do que da doença. Porque quando a gente cresce aquilo onde nós colocamos o foco da nossa energia. Perfeito, Se eu perfeito. focar na sua doença, na sua ansiedade, na sua depressão, talvez ela até cresça ao final da live. Mas se nós focamos em um outro campo, numa outra possibilidade, que é a saúde, que eu digo e repito em todas as lives, é o estado natural do ser humano, é a saúde. Se não for saúde, não é o estado natural. Então, vamos colocar a nossa energia naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente não quer. Porque eu acho que a gente deturpou as coisas, né? A gente fica focado naquilo que a gente não quer, né? Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E a gente perde aquilo que a gente quer passando assim, ó, do nosso lado, porque nós estamos aqui olhando para o outro lado. Entender, né, Então, Edna, que, por exemplo, quando essa doença ela já se manifesta no físico também, ela já está num processo de cura, né? Na verdade, ela começou lá atrás, em outras dimensões energéticas, né? Espirituais, emocionais,
até se manifestar fisicamente. Então, é muito importante que a gente pense isso, que a gente compreenda isso também, né? Então, ter bons hábitos nos ajuda a fazer com que essa doença não se manifeste também no nosso corpo físico. Porque nós estamos falando de arte, parece que é uma coisa muito, né, muito Abstrata. superficial. É uma coisa assim, e cara, a arte, ela é tão antiga quanto o ser humano. Então, na verdade, as primeiras manifestações espirituais, não vamos dizer espirituais, vamos dizer assim, ritualísticas. As primeiras manifestações ritualísticas se dava através de expressões artísticas. Se dava através da dança, através da música, através do teatro. Então, o teatro, por exemplo, surge em homenagem aos deuses, como eu falei, ao deus Dioniso, né? Que era o deus da fertilidade, o deus do nascimento ali, da fertilidade, dos momentos de colheitas ali da uva, enfim, né? Então, a arte, ela pode até perdido isso de sagrado, né? Mas o nascimento da arte é dentro desse contexto. É dentro desse contexto de conexão, inclusive, com esse divino. Então, ela tem esse poder de conectar com o que há de mais profundo em nós, com a nossa essência, com a nossa verdade. Porque a expressão física de alguém que está ali dançando, desprovida de uma coreografia, então eu vou trazer essa provocação, mas simplesmente no sentir a música, é genuína, é real, é essência, né, Edna? Então está trazendo ali questões do seu inconsciente. Então, Edna falou, escute aí a música clássica e tente compreender os instrumentos. Primeiro que vocês vão perceber o quanto somos analfabetos musicais. Nós não vamos conhecer a maioria dos instrumentos que estão ali. Então, a gente já começa por aí. Né? E experimente dançar essa música. Vocês vão perceber o quanto há de bloqueio no movimento, no gesto, né? Na expressão do corpo. Então, a gente vai. Não sei se pode, não sei se eu estou sendo vulgar, não sei se eu estou sendo ridículo, não sei se eu estou sendo feio. E a arte, ela quebra tudo isso, principalmente o teatro, né? Experimente fazer exercícios de voz para vocês verem quanto a gente se sente ridículos, né? De estar ali cantando e desafinar e uma coisa, e se permitir isso, porque eu acho que a afinação musical, a maestria na arte, ela só deve importar para quem é artista, né? Para quem não é, não deve se limitar de experienciar, de viver. Então, Edna, eu aproveito e, como você me solicitou algumas dicas, eu trouxe 3 dicas, mas algo muito simples para que seja possível para todo mundo. Então, a primeira é, faça alguma atividade artística. Eu não vou dizer ainda hoje, porque já está tarde. Começa amanhã, já vai ligar aí num curso que tem na sua cidade, já vai entrar num curso de teatro, num curso de dança, já vai começar a fazer alguma coisa. Então, seja qual for a atividade artística, seja pintura, seja dança, seja música, seja o que for, mas no seu íntimo você sabe, você tem uma facilidade para aquilo, você tem uma aptidão para aquilo, né? Ou seja, eu já gostei de cantar, ou quando criança eu gostava de ficar imitando pessoas, imitando personagens, então tem aí uma atriz ou um ator aí, então vá buscar isso, vá salvar isso que está aí em você, que ainda existe aí, tá? Segundo, consuma arte. Conscientemente, conscientemente. Leia bons livros, ouça as boas músicas, assiste a espetáculos de teatro, de dança, ópera. Fala igual Edna, abra espaço para coisas novas.
Vá num concerto para ver como que é. Talvez você vai sair de lá, cara, assim, ó, uau, que foi isso? Talvez você não consiga explicar, mas tua alma foi tocada ali de alguma forma, né? E por fim, escreva. Escreva, crie o hábito de expressar suas emoções, sentimentos, pensamentos, ideias. Escreva, seja em verso, seja em prosa, tenha um diário. Escreva ali, porque às vezes eu não quero dizer para o outro, não quero dizer para o meu terapeuta, mas é preciso ser dito, é preciso ser expressado, né? Nós sabemos, né, Edna, o quanto aquilo que não é expressado nos adoece, principalmente as nossas emoções, né? Tem uma autora que ela diz que nós temos 3 segundos para que um pensamento vire uma emoção. E nós temos ali alguns dias para que essa emoção se torne uma doença, né? Então, expressar isso de forma que nós possamos compreender o que nós estamos sentindo. Porque às vezes está aqui no mental, está confuso, está doendo, eu não consigo compreender, parece grande demais. Mas o simples fato de eu conseguir manifestar isso no papel já, já foi trabalhado. Já nos dá a perspectiva, eu adoro isso, de olhar por um novo ângulo, de ver de uma forma diferente. Então, assim, esse é um exercício que, inclusive, eu faço muito, muito. Sempre quando tem alguma coisa ali me perturbando, mentalmente, emocionalmente, eu falo, peraí, eu preciso dar vazão a isso, eu preciso entender isso que está acontecendo aqui, pego meu caderninho e escrevo. E eu tenho uma escrita muito curiosa, talvez de todo mundo é assim, eu tenho uma escrita muito curiosa que eu escrevo conversando comigo. E eu começo assim, hoje, dia tal, tal hora, estou aqui escrevendo. Eu estou aqui escrevendo porque eu estou sentindo. E, quando você... e isso também é terapêutico, isso também vai, é, vai te auxiliar num momento ali de dor, num momento de confusão que você está passando. Então, os recursos, Edna, são muitos. Muitos, muitos, muitos. Só que às vezes nós estamos tão acostumados com aquilo que nós estamos vivendo que a gente se recusa a ter acesso a isso, né? Olha, eu sei que é triste dizer isso, mas Osho falava que às vezes nós estamos tão apegados à dor que nós só nos reconhecemos através dessa dor, gente. E a partir do momento que a gente se empenhar em fazer com que essa dor não exista mais, nós deixamos de ser quem somos. Então, às vezes, eu apego a um problema, eu apego a uma doença, eu apego a um sintoma, porque é a única forma com que eu me conheço. É sentindo isso. E aí você acaba se tornando aquilo. Acaba se tornando aquilo, porque você reforça, né? Eu sou isso, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou não sei o quê, né? E na verdade, não. Você talvez esteja. E para variar, eu estou fazendo um novo estudo e ele fala justamente da sua última dica, que é da escrita. E lá a professora diz que nos propõe esse exercício de que escrever todos os dias sobre algo que você tem aí, que você gostaria de gastar esse assunto. Comece a escrever 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E que no quinto dia o seu curador interno se ativa. E você vai perceber na sua escrita, se você voltar nas outras, o quanto você já evoluiu naquela situação. Então, isso é sim terapêutico, é artístico. Quem sabe você não se descubra aí um escritor de poesias, de livros, de histórias, porque nós precisamos de histórias para que a gente possa, através delas,
manifestar aquilo que a gente não consegue às vezes, sozinho. Então a gente usa de símbolos, usa da arte do outro. Ó, a Júlia aqui. Júlia bailarina. Lindo, Maravilha. que coisa fantástica. Eu acho incrível, eu acho incrível. Eu vejo a espetáculo. Ah, eu já choro, né? Porque eu acho, gente, a coisa mais linda, emocionante, aquela história representada numa dança. E que às vezes não é dito nenhuma Não palavra, é dito é só o não, a palavra. corpo. E a expressão está no corpo, está no gesto, está na música. E é incrível. Olha, todo mundo tem que assistir um espetáculo de dança clássica. Cara, é surreal. É uma Olha, gama nós. enorme, né, Wallace? Só é preciso, Sim, como sim, você falou, sim, a gente sim. se abrir para isso, né? E experienciar. Experienciar. A vida é para ser vivida, né? Olha, eu gostaria, Edna, de encerrar com um cântico de Cecília Meirelles, que diz assim: Não digas, o mundo é belo. Quando foi que viste o mundo? Não digas, o amor é triste. Que é que tu conheces do amor? Não digas, a vida é rápida. Como foi que mediste a vida? Não digas, eu sofro. Que é que dentro de ti és tu? Que foi que te ensinaram que era sofrer? Cecília Meirelles. Então, a arte é essa coisa extraordinária que, cara, nos ajuda a compreender a vida e nos ajuda a nos compreendermos e a compreender o outro. Maravilha. Wallace, gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e trazer a sua visão e a sua vivência da arte na vida. E gostaria, quem sabe, faremos outras como essa, falando de Com outros temas. certeza, E com certeza. Eu que mais alguma agradeço, coisa? viu? Muito obrigado, muito obrigado. Foi lindo, tá? Mais uma vez, parabéns por esse trabalho, por esse projeto. E fico muito contente de ter estado aqui e poder falar de uma coisa que é tão importante para mim, que é a arte. Então, que nós possamos nos embriagar de muita arte. E boa arte, De e boa? arte de Ah, verdade, e arte na vida. Muito, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Obrigado, pessoal lá de Portugal. Lá já é tão tarde, estão aqui ainda com a gente. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessa nossa conversa, dessa nossa partilha, porque aqui trazemos um pouco da nossa nota interna, do nosso nome interno e entregamos a vocês com muita boa vontade, muito carinho e que isso leve algo para a vida de vocês. Então, se você sentir no seu coração, faça alguma dessas coisas que a gente disse aqui. Experiencie, experiencie. Se quiser nos contar depois, ficaremos com perfeito. certeza felizes. Quem, quem, Acompanhe o Wallace. quem nunca assistiu, assista ao filme Matrix, o 1. Tem que assistir. Não pode sair dessa vida sem assistir esse filme. Wallace, eu assisti esses dias a trilogia. Aí Assista. você, eu já quero chorar. Pelo menos um. A vida vai ser outra. Se você assistiu Matrix, a vida é outra coisa. É, Matrix está lá do filme como mais racista. eu também assisto Matrix e depois da Terra, para lembrar que eu sou maior do que o medo. Ah, que medo. Eu Perfeito. sou, você é, todos nós somos maior do que o medo. Grande abraço, muito obrigada e amanhã
Temos mais live do Janeiro Branco. Incrível. Até mais.